Marcos Seravalli aqui para a nossa conversa, mas antes deixa eu só dar uma lida aqui. Pessoal elogiando muito Emerson Duarte, Álvaro Bandeira, referência de mercado. Aqui o Fernando Luiz falou, bom dia, Dom Álvaro, ele é top, bom dia investidor. Pessoal falando Álvaro para ministro, Fernando Luiz, doutor Álvaro para ministro. Tá aí, olha só, já vamos achar uma solução para o Brasil, hein, Álvaro? Esse com certeza não é meu amigo, mas e o Marcos a gente vive se encontrando agora, né, Marcos? Bom Marcos dia. Seravalli, bom dia, Álvaro. A gente estava junto na quinta-feira, tudo ótimo. Quinta-feira, E o Álvaro, até tem duas notícias. Primeiro que a Paula falou que vai criar um representante, né, uma sucursal da BMC no Rio de Janeiro, e talvez eu seja um dos candidatos, então, já para te avisar aqui abertamente. Aí a gente vai se encontrar bem mais ainda, né? E eu tô indo para lá também nessa. Eu amo o Rio, sou carioca de coração, morei 3 anos no Rio, amo essa cidade maravilhosa. Vai ser bem recebido aqui, com certeza. Obrigada. O Álvaro, e o segundo ponto é o problema da intimidade, né? A gente fica íntimo e fica mais à vontade para fazer aquelas perguntas mais polêmicas. Mas uma polêmica do momento agora, no Brasil, semana passada, essa semana continua, acho que até o ano que vem, começo do ano que vem, é o famoso carnaval no Brasil, né? Até estou vendo aqui algumas opiniões de prefeitos, né, especificamente, porque a gente sabe que tem preocupação ainda, né, principalmente na sexta-feira, a gente teve essa preocupação, vamos dizer assim, nova, né, em relação a possíveis variantes, mutações, e também a gente tem preocupação com a própria economia. A gente sabe que tem algumas cidades que dependem, né, ou tem um peso muito grande na recuperação da nossa economia, reabertura, né. Você tem alguma leitura em relação a esse tema, né, se devemos nesse momento ainda priorizar o distanciamento ou, né, ainda fazer com muita cautela? Como é que esse processo ainda pode impactar na própria recuperação? Até está vendo aqui uma projeção, alguns bancos ainda colocando projeções negativas, né, para o crescimento econômico de 2022, e esse a gente sabe que pode ser talvez um impacto importante, principalmente para algumas prefeituras, né? Rio de Janeiro é por exemplo, Rio de Janeiro, Salvador, é uma cidade realmente anunciando que depende aqui, muito particularmente. do carnaval. A gente está sem o áudio do... Será que sou eu? Agora eu estou ouvindo. Agora estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Pode falar, Álvaro. Então, repetindo, acho que Rio de Janeiro e Nordeste, de uma forma geral, é sempre muito procurado no Carnaval. Salvador, o Seravalli lembrou bem, é super procurado. E eu acho que tem que ser prudente. Quer dizer, eu acho que até o Carnaval a gente ainda tem aí um tempo para ver qual é o impacto da Ômicron e ver o que tomar de decisão. Mas o fechamento é sempre muito complicado, principalmente nessas capitais, nesses estados que são muito afeitos a turismo. Mas eu acho que é muito difícil nesse momento estabelecer o que fazer. Eu sei, por exemplo, que tem vários blocos registrados, algumas centenas de blocos registrados para sair no Rio de Janeiro. As pessoas bebem, as pessoas não usam máscara, as pessoas não se protegem, e isso a gente já sabe que 15 dias depois começam os impactos. O Brasil vem numa descendente muito importante, não só de óbitos, que tem saído sistematicamente abaixo da média, as mortes, a contaminação também. A gente já tem 62,2% da população brasileira com um processo vacinal completo. Então, a gente já tem uma posição muito tranquila. Agora, se for uma outra onda, eu diria que a gente vai ter que passar carnaval em casa ou muito protegido. Tá ótimo. Você tem mais pergunta aí, Marcos? Eu tenho uma, mas é completamente um outro assunto. Deixa eu só fazer essa, então, já que está na linha aí, para a gente só encerrar essa questão da variante. Mas o Marco, não tem perguntas indiscretas. As respostas é que podem
discretas, né? É verdade. Tem perguntas que a gente coloca um pouco de fogo ali no parquinho, como diz o Marco, né? Mas aí depende muito da resposta. E a intimidade vai piorando essas... Ô Álvaro, só para a gente fechar aí esse assunto de uma forma geral, a gente está falando das cidades que dependem muito do turismo, da economia como um todo, por conta dessas festas, dos carnavais, citando aí Rio de Janeiro, enfim, essas outras capitais, como você falou, do Nordeste, Salvador. Mas a gente também sabe que, aí trazendo aqui para o nosso mercado, né, algumas empresas, principalmente aéreas, CVC, elas também dependem muito, né, dessa volta à normalidade. E aí a gente viu que elas na sexta-feira foram muito impactadas para baixo, né, por conta dessa notícia, né, por conta dessa variante aí. A gente sabe que o setor de turismo e viagens como um todo, ele também acaba sentindo muito diretamente os reflexos, né? Como que você vê essa questão toda para esses setores, né, tanto de turismo e viagens? Olha, eles foram extremamente penalizados durante essa pandemia como um todo. Tiveram alguns momentos de recuperação, sempre que o processo vacinal melhorava, sempre que a contaminação caía, que o óbito caía, mas continuam setores absolutamente afeitos ao impacto da pandemia. Eu diria que nesse momento, alguns setores, pela pandemia ou pelo aumento da inflação, estão sendo penalizados. O setor de construção, por exemplo, no que diz respeito à inflação, acaba sendo penalizado. E esses setores de turismos, aéreas, empresas de locação, enfim, essas empresas acabam sentindo, e eu diria que o investidor, apesar dos preços terem ajustado bastante, dessas empresas estarem eventualmente numa retomada da economia avaliadas, é preciso alguma prudência para ver como é que essa situação toda se comporta nos próximos meses e nas próximas semanas. Maravilha.